Olá para todos vocês. Bom, como a gente vem dizendo por aqui, há 50 anos, a missão da Fundação Torino é formar os cidadãos do futuro. Uma das instituições mais tradicionais de Belo Horizonte, a Fundação Torino, tem sua proposta pedagógica fundamentada na filosofia do pensamento integrativo e oferece a seus estudantes uma sólida formação acadêmica, trabalhando simultaneamente o currículo brasileiro e o italiano. E hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos para celebrar essas 5 décadas de história. Está no ar o último episódio de O Mundo Precisa de Quê? O videocast da Fundação Torino. Assim como a campanha de 50 anos, essa conversa também conta com a participação dos alunos. Algum dia teremos amigos de outros planetas? Como levar medicina de ponta aos países em desenvolvimento? Nossos filhos ainda terão a oportunidade de ver a neve? Qual será o recurso que vai salvar a vida na Terra? Fundação Torino, a formação de que o mundo precisa, pensamento integrativo e educação internacional. Scuola Internazionale 50 anni. Muito bom! Então vamos começar dando as boas-vindas à Natália Leite, do segundo Ciência Humana, correspondente ao primeiro ano do ensino médio, e também a Sara Casagrande, do quarto Liceu Científico, atual terceiro ano do ensino médio. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo bem. Para debater com elas, um nome de peso da comunidade científica, Lisa Felicore, professora associada do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Antes das meninas começarem as perguntas maravilhosas que elas elaboraram aqui para você, eu queria que você falasse em linhas gerais, Lisa, o que é o seu trabalho? Bom, eu sou professora, né, como você disse, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, e nesse departamento nós somos cerca de 30 professores que trabalham em diferentes áreas de pesquisa. No meu laboratório a gente trabalha em cerca de 8 temas diferentes de pesquisa, mas todos eles envolvem caracterização de moléculas, né, que são DNA, proteínas em geral. E dentro dessas moléculas, o nosso interesse é muito voltado para a caracterização do veneno de aranhas, por exemplo, aranhas que causam problemas de saúde, né, no Brasil, desde o fato da gente conseguir a sequência de DNA dessa molécula que a aranha produz, até produzir ela sinteticamente no laboratório. Então, a gente tenta fazer o trabalho que a aranha faz para ver quais são os efeitos, né, dessas proteínas, por exemplo, de aranha. E também, por exemplo, a gente tenta entender que, hoje em dia, o tratamento para acidentes por animais peçonhentos, acidentes por serpente, aranha, escorpião, é feito através da utilização de um antiveneno, de um soro que é produzido em cavalo, né? A gente imuniza os cavalos com esses venenos, tira o sangue e esse soro desse cavalo a gente usa no hospital para o tratamento desses pacientes. Então, no laboratório, a gente tenta entender quais são as moléculas que o cavalo produz em resposta a esse veneno, que são os anticorpos, caracterizar esses anticorpos e tentar produzir eles no laboratório, para no futuro, não muito distante, a gente conseguir não precisar passar pelo animal, né? Um cavalo que recebe esse veneno, que geralmente viveria 20 anos, vive 2 anos, né? Em consequência desse tratamento tóxico, esse veneno, para gerar um antídoto para nós. Então, assim, linhas gerais, não sei se deu para entender, mas deu super para entender, não deu, meninas? Deu, com certeza. Um trabalho lindo. Obrigada. Lindo e necessário. É empolgante. Empolgante, com certeza. Quem vai fazer a primeira pergunta, Sara? Isso, eu mesma. Gente, tudo bem? Lisa, eu queria te perguntar se no futuro você acha que a gente vai ter tecnologia para criar novas espécies. Boa pergunta, interessante. O que você acha, Sara? Olha, eu não sei, nada, né, não tenho certeza de nada, mas eu já vi algumas pesquisas recentes, não sei se é verdade ou não, mas a gente tinha até comentado isso na minha aula de biologia, de uma espécie de lobos, eu acho, que foi trazida de volta, tinha sido extinta e foi trazida de volta. Então eu penso assim, se a gente já chegou a trazer uma espécie de volta, não acho que
é muito difícil que no futuro, às vezes próximo, a gente consiga criar novas espécies. Até, assim, porque acho que hibridizar espécies já acontece também. Então, não acho difícil. Ótimo ponto, Sara. Então, eu acho que é isso. A gente já tem tecnologia para criar novas espécies. A gente já faz isso com frutos, por exemplo. Seleção de espécies, né? Cruzamento de espécies, café, para ter, né, novas espécies. A Embrapa faz isso muito bem, né? De produzir já novas espécies. Então, o homem já consegue fazer isso. Né? Só que a gente tem visto, né, um crescimento, uma evolução da biotecnologia, que é o que você fala, recriar espécies já em extinção, mamutes, né, lobos. Então, isso já está sendo, né, feito. E, assim, a gente teve avanços muito grandes nessa área. Desde que a gente conseguiu desenvolver aquelas técnicas de sequenciamento do nosso DNA e de DNA de espécies, quando a gente consegue fazer isso, quando a tecnologia evolui nesse ponto de a gente avançar na ciência, né, nesse sequenciamento, em posse dessa sequência de DNA, o homem já conseguiu, em 2010, por exemplo, a produzir a primeira bactéria sintética. Então, assim, em posse, a gente consegue sequenciar o DNA desse micro-organismo, a gente consegue sintetizar a sequência de DNA em laboratório desse micro-organismo, e os pesquisadores conseguiram meio que esvaziar um ser vivo, né, que é uma bactéria, tirar o material genético dela e colocar um material sintético dentro desse organismo e criar do zero um organismo como uma bactéria, que é um organismo mais simples. Então, isso já foi feito em 2010. Né? Depois disso, criaram-se tecnologias como aquelas tecnologias de edição gênica, CRISPR-Cas9. Vocês estudaram sobre isso? Hoje. Hoje? Hoje. Então, são tecnologias que permitem editar o DNA de interesse. Então, são como se fossem moléculas que vão reconhecer o DNA em determinada região e cortar esse DNA, e aí você pode tirar pedaços e inserir outros pedaços. Então, você consegue manipular geneticamente, né, um organismo. Então, através dessas tecnologias que evoluíram, como sequenciamento do DNA, edição de DNA, os cientistas já conseguiram criar organismos, né, como uma bactéria, do nada, a partir de computador, da sequência do computador. Já conseguiram criar moléculas que não existem. Por exemplo, hoje em dia a gente tem ferramentas de inteligência artificial, né? E inteligência artificial é usado também para predizer a estrutura de proteínas, de moléculas. Foi o último prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, foi esse. Né? Ferramentas de inteligência artificial que foram criadas para predizer a estrutura dessas moléculas. Então, a gente já consegue criar moléculas que não existem na natureza, que a gente pode usar a inteligência artificial para gerar, simular, e construir essas moléculas em laboratório. A gente consegue fazer isso. Então, assim, novas espécies é possível de ser criado? Com toda certeza, a gente já tem tecnologia para isso. Agora, eu acho que uma pergunta que a gente deveria se fazer é: para que fazer isso? Né? Né, para qual uso? Para qual finalidade? Recriar espécies do passado talvez seja mais difícil do que recriar novas espécies. Mas, assim, para quê? É sempre a ética, né? Exato. Em qualquer profissão, né? Em Exatamente. qualquer área, a ética sempre tem que estar juntinho, andando junto ali, e né? às Com vezes qualquer a tecnologia, a biotecnologia, às vezes vai mais rápido do que a discussão ética que vem por trás. Então, Sim. a gente tem que ter muito cuidado para as duas coisas andarem, né, juntas, né? Com certeza. Natália? Oi, Elisa. Inclusive, essa pergunta tem a ver com a ética também. Segundo você, até onde é ético modificarmos o corpo dos seres humanos com a tecnologia? Até onde é ético mudar o corpo dos seres humanos com a tecnologia? Boa pergunta. Interessante. Primeiro ponto que eu acho que é interessante é o que é ético. Eu acho que o conceito do que é ético evolui com o tempo. O que é ético hoje pode não ser ético daqui 10 anos, né, 20 anos ou vice-versa. Então, o conceito de ética moral é algo dinâmico, né, que evolui com o tempo. Então, a sua pergunta é até onde é ético modificar o corpo humano. Hoje em dia, né, assim, é isso, a ética evolui. E hoje em dia, o que é aceito é modificar o corpo humano para as pessoas que apresentam determinadas deficiências. Então, uma prótese, né, algum sistema auditivo, né, olhos, lentes, óculos. Se for pensar, né, hoje em dia é ético
né, do ponto de vista, todo mundo aceita você criar tecnologias para pessoas que têm alguma determinada deficiência. Mas será que é ético você criar tecnologias para aumentar algo que você já tem? Pode ser que sim, pode ser que isso mude ao longo do tempo. Eu não tenho essa resposta, né? Mas, assim, em breve a gente já tem possibilidade de criar exoesqueleto para ganho de força, ganho de motilidade, aquela comunicação cérebro, né, máquina também. Será que a máquina pode ajudar o cérebro a se desenvolver? Será que nos Jogos Olímpicos, será que pode ser permitido o doping para a pessoa potencializar, né? São assuntos polêmicos, mas que hoje em dia a gente considera não ético. Será que daqui 10 anos isso será ético? Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, sim. Sim? Uhum. Sim. Vamos lá. E assim, não, acho que é principalmente isso. Não, acho que é isso mesmo. Lisa, qual que você acha que vai ser a próxima grande descoberta da ciência? Uau! Isso é uma pergunta bem interessante e que faz pensar, né? Faz a gente pensar bastante. Quando você me pergunta isso, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é: qual foi a principal descoberta até hoje? O que você acha? Para você, qual foi a principal descoberta? Nossa, a principal descoberta até hoje? Tá vendo? É uma pergunta Sei. difícil, né? Pra gente pensar qual vai ser a principal descoberta do futuro. Qual que foi De agora, talvez, o sequenciamento de DNA? Eu fiquei pensando nisso na hora que você estava falando. Então, depende, assim, tem várias áreas, né? Por exemplo, na época, quando eu nasci, não existia internet. Ah, não, tô falando, assim, tô falando na sua área. Exato. Não, assim, eu tô pensando assim, quando eu nasci não tinha internet, mas eu não me imagino minha vida mais sem internet. Tipo assim, a internet revolucionou, né? Então, assim, graças à internet a gente consegue fazer muitas coisas na área, né, de biologia, nessa área toda. Então, assim, é muito ampla a pergunta, porque, assim, a gente tem várias descobertas, né, que foram muito impactantes, né? Na biologia a gente teve também, por exemplo, a fertilização in vitro, que impactou a vida de muitos casais, né? Muitas mulheres que antes não podiam ter filhos, né? E agora com a fertilização in vitro conseguem ter, né? Então, assim, e agora no futuro, né? O que seria uma principal descoberta? Acho que tem tanta coisa ainda para a gente descobrir, né? Vocês comentaram aí sobre o sequenciamento genético, sequenciamento gênico. Isso revolucionou e tem revolucionado, porque, assim, existem projetos, por exemplo, na Inglaterra, que tentam mapear 100 mil genomas, o DNA de 100 mil pessoas. Para que fazer isso? Para ver, assim, a propensão para doenças, diagnóstico de doenças raras, porque existem doenças raras, são raras, mas o conjunto de doenças raras representa, tipo, 7% de doenças da população, o que não é raro, né? Então, assim, o sequenciamento gênico, né, possibilitou um conhecimento mais profundo de doenças. Né? Então, assim, o entendimento... E quando a gente sequenciou o DNA pela primeira vez, a gente percebeu que a maior parte do DNA era composto por algo que a gente chamava de DNA lixo. Isso, gente, em 2003, né? Não tem tempo, 20 anos. A maior parte era o DNA lixo, que até hoje a gente não sabe bem para que serve. Uma parte bem pequena do DNA vai resultar em moléculas que são proteínas, tipo 2% só. O resto, no nosso DNA, é cheio de moléculas de vírus, né, de parte de vírus, de outros organismos que se inseriram. Então, assim, eu estou extrapolando, né? Mas, assim, então, assim, falta muito... O conhecimento dessa base molecular, eu acho que vai impactar muito a ciência no sentido de descobrir cura para doenças, de como que a gente funciona, né? Que a gente é como a história do buraco negro, né? O buraco negro é uma grande parte do universo, a gente não conhece, a gente conhece só isso aqui do universo, do nosso corpo também. A gente conhece só isso aqui do nosso corpo, né? O resto é como se fosse um buraco negro. Tem muitos pontos de interrogação, né? Mas, assim, uma descoberta que eu acho também que vai impactar muito é a questão que a gente está estudando muito, a questão sobre moléculas ou o que faz um organismo viver mais. A longevidade, prolongar a vida. Né? A gente já estima que, naturalmente, em cerca de 10 anos... em cerca de 40 anos, a gente já consegue prolongar cerca de 10 anos a vida. Já vai, naturalmente, a gente já tem essa perspectiva.
Né? Daqui 40 anos as pessoas vão ter uma expectativa de vida de 10 anos a mais, daqui 80 anos de 20 anos a mais. Então, assim, com as descobertas da ciência, né, eu acho que a gente vai conseguir, né, prolongar mais. Tem alguns organismos, por exemplo, como baleias, algumas espécies, né, de baleia, tubarão, tartaruga, que vivem 400 anos, 500 anos. O que esses seres têm que nós não temos? Como que eles não envelhecem assim, né? Paz. Não, eles têm que fugir de predadores, não é fácil, né? Nós também. Nós também. Bem piores. Com certeza, mas assim, por exemplo, eu não sabia, mas há pouco tempo atrás que eu soube que a hidra, né, um ser vivo marinho, não morre biologicamente, ela morre só por ataque de presas. Então, assim, o que ela tem? Né? Parece que ela tem um estresse oxidativo menor, que ela tem a capacidade de regenerar as células mais facilmente. E assim, as pessoas estão pesquisando. Eu já vi pesquisas, por exemplo, de pessoas que estudam supercentenários, pessoas que têm mais de 100 anos. As zonas azuis, né? O que essas pessoas... Como que é, por exemplo, o sistema imunológico, eu estou do departamento de imunologia, né? Como que é o sistema imunológico dessas pessoas que têm mais de 100 anos? Descobriram que elas têm uma população de determinado tipo de célula T, que é importante para combater doenças ou para... Então, assim, eu acho que a gente está descobrindo elementos, o que causa o envelhecimento, quais são os fatores, e já estou conseguindo, em laboratório, prolongar isso em animais. Então, eu acho que isso realmente pode impactar muito, né? A gente conseguir viver 50 anos a mais, 60 anos a mais, mas com saúde, né? Seria o ideal, né? Porque viver por viver também, né? Então, viver com saúde por mais tempo, eu acho que seria uma grande descoberta. Mas, para isso, a gente precisa entender o básico, o molecular, voltar lá, né? Desde dessa parte, DNA, proteína, o que causa o envelhecimento. Né? A gente tem essas perguntas básicas que a gente precisa responder. Com certeza. Falando nisso, você acredita em uma fórmula para a imortalidade? Fórmula para a imortalidade? Fórmula não. Porque, assim, nada acho que não existe fórmula mágica para nada, né? Tudo é resultado de um determinado esforço ou de um conhecimento. Então, assim, fórmula para a imortalidade não, mas eu acredito nisso, eu acredito na ciência. Eu acredito que pesquisas precisam ser feitas para a gente cada vez mais desvendar os mistérios do universo, do corpo humano, né, em geral. Então, eu acho que com o avanço da ciência básica, né, de se perguntar a esses organismos que vivem muito tempo, o que eles têm, e desenvolver tecnologias também, né? As pessoas estão desenvolvendo essas tecnologias de criopreservação, congelar seres, né? No laboratório a gente faz isso muito facilmente para a bactéria. A gente já sabe como congelar uma bactéria e fazer ela reviver. Então isso é muito fácil para a gente, para organismos simples, né? Agora, para nós, a gente ainda está, né, galgando aí, né? Ainda está longe disso. Mas, então, eu acredito assim, não existe uma fórmula para a imortalidade, mas existem caminhos que a gente pode seguir para ter uma longevidade, né, maior, uma vida mais longa. E em quanto tempo você acha que a humanidade vai ser capaz de erradicar doenças como o câncer e o lúpus? E o lúpus? Câncer e lúpus. Em quanto tempo? Nossa, é muito difícil essa pergunta. É muito difícil quantificar, porque tudo depende de como a gente vai avançar no conhecimento de como que essas doenças são causadas. Porque câncer não é uma doença, são várias doenças. Cada câncer tem um mecanismo diferente. Né? Então, assim, é difícil falar do câncer como um todo. Mas você pode falar o câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de ovário. Então, cada o mecanismo molecular de como que isso acontece é muito diferente. E a gente avançou demais no conhecimento e hoje em dia a gente consegue viver bem com câncer. Se ele for diagnosticado no início, existem tratamentos muito efetivos já, né, para determinados tipos de câncer. Então, assim, há pouco tempo atrás também teve uns pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por descreverem moléculas que aparecem quando pessoas têm câncer. Não sei se vocês já ouviram falar de PD1, PDL1, que são chamados de immune checkpoint. Já ouviram falar? Não? Eu não. Então, o que acontece? Muitos tipos de câncer,
a célula tumoral, ela produz esse tipo de molécula. E esse tipo de molécula, o que ela faz? Ela inibe o nosso sistema imunológico. Olha como que o câncer é inteligente. O que vai combater o câncer? O nosso sistema imunológico, não é? As nossas células T, células B, são células de defesa que vão chegar ali e combater. E o que o câncer faz, né? Uma grande parte dos cânceres, né? A célula tumoral, ela vai produzir um tipo de molécula que vai inibir, vai falar para o sistema imune, ó, você não chega aqui, para eu crescer e desenvolver. Então, isso, os pesquisadores que descreveram essas moléculas, né, PD1, PDL1, ganharam o prêmio Nobel, se não me engano, em 2018, por essa descoberta. Por que eles ganharam o prêmio Nobel? Porque foi uma descoberta impactante. Isso era um mecanismo da célula tumoral sobreviver ao sistema imunológico. E hoje em dia existe o que a gente chama de imunoterapia. Imunoterapia são o quê? São anticorpos, né, que foram criados contra essas moléculas, por exemplo, PDL1, que está na célula tumoral. Então, se você cria um anticorpo contra essa molécula da célula tumoral, o que você acha que esse anticorpo vai fazer? Ele vai fazer com que o nosso câncer deixe de inibir o nosso sistema imune. É como se ativasse o nosso sistema imunológico de uma forma. Ele vai inibir a inibição do tumor no nosso sistema imune. Então, essas imunoterapias, que são caríssimas, né? Hoje em dia, um tratamento desse, mas que, né, a gente tem no nosso sistema único de saúde aqui, as imunoterapias são anticorpos monoclonais que são criados para se ligar nessas moléculas que a célula tumoral produz e que impedem o sistema imune. Fazendo isso, o nosso sistema imune vai conseguir chegar e agir para combater o câncer. Então, essas imunoterapias, grande parte delas, são para a gente deixar que o nosso corpo haja para ele mesmo combater aquela doença. Tirar a inibição que a célula tumoral faz do nosso sistema imunológico. Então, assim, o câncer está evoluindo bastante, não a cura, mas o tratamento, né, do câncer, diversos tipos de câncer, com as imunoterapias, com esse da descoberta molecular, mais uma vez o sequenciamento, né? A gente consegue pegar um tumor e sequenciar para saber que tipos de mutações que tem ali, para ver a melhor forma de tratamento, né? A gente chama muito isso de medicina personalizada, que é você tratar a pessoa de acordo com o que ela tem, não um tratamento geral, porque cada um tem uma peculiaridade, né? Então, assim, o tratamento para o câncer está bem evoluído nesse sentido. Claro que a gente precisa aprender muito, e cada tipo de câncer é um aprendizado. Então, assim, são muitas doenças diferentes, né? O lúpus também é algo bastante complexo, porque o lúpus também é uma doença autoimune. É o nosso sistema imunológico que vai combater o próprio organismo, né? Então, assim, é uma doença de desregulação do nosso sistema imunológico também. Então, assim, também temos pesquisado, né, pesquisadores têm descoberto quais são os mecanismos, quais são as moléculas que estão envolvidas, né, no aparecimento de anticorpos, né, que vão gerar o lúpus, por exemplo. Então, assim, a gente está avançando no conhecimento. Então, eu acredito que a resposta será sim, teremos cura, né, HIV a gente já tem cura, né, praticamente, não só tratamento, sim, a gente já tem cura. Então, o câncer, a gente já tem tratamento, né? A gente precisa caminhar agora para a cura. E como que a gente caminha para a cura? Entendendo como que a doença é gerada, os mecanismos moleculares que essa doença é gerada, né? Então, a gente caminha para a cura, né? E aí, caminhando para a cura, o próximo passo para mim seria como prevenir, né? Como evitar que isso apareça. O que acontece no nosso sistema que uma célula começa a proliferar muito e resultar nesse câncer? Se a gente conseguir impedir isso, talvez nem vai precisar, né, de cura, a gente consegue evitar, o que seria o ideal, né? Lisa, você enxerga um limite seguro para o desenvolvimento da tecnologia? Eu vou até adicionar uma coisa, não só um limite seguro também, mas um limite. Você acha que em algum momento a gente vai descobrir tudo o que se tem para descobrir? Acho que são duas perguntas diferentes, né? O limite seguro para a tecnologia primeiro que quando a gente desenvolve uma tecnologia, eu acho que é muito difícil a gente saber o quão segura ela vai ser, ou, né, o que isso vai resultar. Não sei se vocês conhecem a história da Marie Curie, né? Sim. A Marie Curie que, né, assim, uma das pioneiras no estudo da radioatividade. E a radioatividade é segura? E morreu por conta dela, né? Morreu por conta da radioatividade, né? Da radioatividade. Então, assim, quando ela
descobriu isso, de início já teve uma aplicação muito benéfica, né? Na época da guerra, os raios-x, né, que foram feitos, né? Então, assim, de imediato, a descoberta da radioatividade já teve uma aplicação médica muito rápida em diagnóstico por imagem, hoje em dia usado na radioterapia. Então, assim, o desenvolvimento dessa tecnologia de radioatividade e seus derivados foi muito positivo. Agora, é seguro? Assim, tudo depende de como que o homem faz uso disso. Isso pode ser usado para criar bombas nucleares também. Então, assim, é muito difícil a gente pensar antes da tecnologia ser desenvolvida também no uso, né, dessa tecnologia. Então, eu acho que é uma pergunta difícil de saber, assim, né, até onde é seguro. Eu acho que, assim, de toda forma, o desenvolvimento tecnológico é benéfico para a humanidade. Agora, a humanidade tem que se perguntar para quê que ela vai fazer aquele desenvolvimento, né, e tem que ter questões éticas para discutir como isso será usado também, né? Não sei se respondi aí. Essa sua pergunta era se era seguro e qual e depois se você acha que tem um limite para o desenvolvimento, assim, em algum momento a gente vai descobrir tudo que tem para se descobrir, ou assim, nem chega nisso. Pergunta interessante. Em algum momento a gente vai descobrir tudo que se tem para descobrir? Eu acho que, assim, eu não sei quantos milhões de anos que isso vai levar, nem se a gente vai estar aqui, provavelmente a gente não vai estar aqui, né? Mas, assim, eu não sei quanto tempo que se levaria para isso. A gente está na infância de muita coisa. Se for pensar, tem 150 anos que a gente descobriu que tinha micro-organismo, tinha bactéria, que tinha, né, vírus. É muito pouco tempo, gente. E isso impactou muito a saúde, né? Quando Pasteur descreveu os micro-organismos, aí que se começou a ter a ideia de higiene, de lavar a mão, né? De ter uma higiene, porque a gente sabia que tinha micro-organismos. Isso tem pouco tempo, né? Se a gente pensar. 100 e poucos anos. 100 e poucos anos para a gente ter essa noção. Então, assim, a gente precisa de tempo, né? E tecnologias serem desenvolvidas para essas descobertas. Então, assim, a gente é limitado. Claro que, né, tem surgido as inteligências artificiais para ajudar, né, para tentar, e a gente tem que pensar em como fazer uso delas também, mas, assim, a gente é limitado, mas eu acredito que, assim, a ideia é que ao longo dos centenários a gente evolua muito nas descobertas, na evolução do conhecimento. É isso. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Acho que não. Querem acrescentar alguma coisa? Você quer acrescentar alguma coisa, Lisa? Eu acho que, assim, só enfatizar que eu acho que a tecnologia e a ciência andam juntas, né? Então, é graças ao desenvolvimento, por exemplo, de sequenciadores, equipamentos, maquinário, que a gente consegue com que a ciência evolua em paralelo. Então, as duas coisas evoluem, né, ao mesmo tempo. E que a gente precisa, não é vestindo uma camisa política, mas a gente precisa de um investimento nessa área, senão a gente não consegue, né, evoluir. A gente vê alguns países que investem bastante em ciência e tecnologia e outros que investem pouco. E, assim, a ciência em geral, né, puxando sardinha para o meu lado, sem a ciência a gente fica no obscurantismo, né? A gente fica, né, à mercê de fake news, né, de coisas que não são realidade. Então, a gente precisa de pessoas que queiram ir para a área da ciência, alunos inteligentes como vocês, né, que vistam essa camisa da ciência, né, para investigar todos esses processos que a gente tem muita coisa ainda para aprender, né, em diversas áreas. Né? Não estou falando não só das biológicas, né, física, astronomia, matemática. Então, a gente precisa de pessoas, né, como vocês, inteligentes, empolgadas, para, né, ser o futuro e gerar conhecimento. E a gente precisa de investimento também na área para que isso seja realizado, né? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gente, olha só como é bom, né? Estar cercada por mentes geniais. Uma coisa que eu posso afirmar. Sempre saio dessa gravação muito mais pensativa e refletindo sobre os rumos da humanidade. É sempre muito bom, a gente aprende muito. Eu queria, antes da gente ir embora, o que vocês aprenderam, meninas? O que mais chamou a atenção de vocês nesse bate-papo de hoje? Eu acho que o futuro aguarda... A gente vai ter muito mais coisa no futuro do que eu imaginava antes dessa entrevista. Abriu minha cabeça aqui. Que bom.
Muito bom. E você? Eu acho, assim, muita coisa, né? De DNA, de sequenciamento, de bactéria, de tudo. Mas eu acho que o mais legal, assim, que eu tirei é isso. Tanta coisa que você disse, assim, que eu não sabia nem que estava perto de começar a pesquisar. E aí, assim, eu achei muito legal ver onde a gente está chegando e onde a gente vai chegar, assim, o tanto de coisa que a gente está fazendo e quão longe esse desenvolvimento pode ir. Muito bom. E só acrescentando uma coisa também que eu acho importante, é que a gente tem que pensar que a gente é protagonista disso tudo. Para a gente não só ficar aqui na cadeira sentado esperando acontecer, mas que a gente tem um papel e uma responsabilidade para que as coisas aconteçam, né? Então eu acho que assim, a gente tem que pensar como atores principais nisso tudo que vai acontecer e não só ficar esperando, né? Mas a gente mesmo correr atrás e tentar desenvolver, melhorar o mundo que a gente vive. Muitas vezes a gente acha que isso está numa realidade muito distante da gente, mas verdade. não é assim. Não, depende de nós. É isso. Gente, esse foi o último episódio dessa temporada de O Mundo Precisa de Quê? O videocast da Fundação Torino. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Música